para que isso, certa coisa seja usada no futuro. Então, em relação a isso, é muito necessário na carreira acadêmica curso de línguas. É claro que a linguagem científica primordial é o inglês. No entanto, dependendo da carreira do pesquisador, é muito necessário que ele tenha outras línguas além do inglês, certo? Por exemplo, pesquisadores que fazem pesquisa histórica, pesquisa bibliográfica, e se o seu assunto de interesse, se o assunto foco for, por exemplo, na Alemanha, vai ser muito interessante que você aprenda a falar alemão. Vai ser muito interessante que você faça um estágio na Alemanha para que você pesquise na fonte, nas bibliotecas locais. Então, cursos de línguas são primordiais. Fazer durante a sua graduação disciplinas que são relacionadas à sua área de pesquisa. Tem muita gente que na graduação faz as disciplinas optativas só para passar. Tem gente que escolhe as disciplinas conforme o nível de dificuldade que ela acha que a disciplina tem, só por causa da quantidade de horas. No entanto, você pode ser mais estratégico em relação a isso e optar por disciplinas que agreguem na carreira que você escolheu. Por exemplo, se você faz, como eu, faculdade de Ciências Ambientais, e daí pretende no futuro ser um pesquisador que lida diariamente com bancada, é importante que você faça disciplinas optativas na área de química analítica. Isso vai ser muito útil, não só em relação ao conhecimento teórico, mas também em relação a termos de biossegurança, a como lidar com os materiais, a como manusear produtos químicos perigosos. Então, essas disciplinas optativas ajudam e muito, né? Então, deixo aí também meu agradecimento nessa área à professora Samira, que muito me ajudou, também ao professor Edwin, ambos de Química Orgânica, ajudaram demais. Isso, é claro, não esquecendo os meus orientadores durante a graduação, que foram o professor Fábio Veríssimo e também a professora Natasha Krepski. E o terceiro ponto desse primeiro passo seria um balanço, né, ou um planejamento familiar. Se você, como eu citei aí, você vai passar alguns anos da sua vida com um salário que algumas pessoas diriam limitado, ou melhor, bolsa de estudos. Então, muitas pessoas adiam casamentos por conta disso, pessoas adiam certas conquistas financeiras em nome dessa carreira tão sonhada. Então, se você pretende ser um pesquisador, é importante estar de olho nesse quesito. É importante fazer um planejamento. Já saber o que te espera à frente. Não digo que não é proveitoso, não digo que não vale a pena, mas é importante começar já fazendo o cálculo. Saber se você vai conseguir terminar uma torre antes de começar a construir. Bom, o segundo passo, né, para seguir a carreira acadêmica é ser disciplinado. E isso é muito importante e é uma coisa que você precisa aprender ao longo de toda a sua jornada. Né? Eu hoje ainda aprendo bastante sobre isso, né? Ainda mais nesse tempo de quarentena, foi necessário uma adaptação. Né? Trabalhar no laboratório e trabalhar em casa não é a mesma coisa, é diferente. Então, ser disciplinado em relação aos seus estudos, à sua dedicação, é primordial. Se você não for disciplinado, você vai ter sérias dificuldades, não só em relação à carreira, mas também em relação à sua saúde. As coisas vão ficar para a última hora e as noites serão vistas em claro. Então, ser disciplinado é muito importante em relação a isso. Fora isso, também é importante ter resiliência, porque é certo que nós vamos fracassar em muitos momentos, nós vamos cometer muitos erros. Então, a capacidade de se levantar após um erro é muito necessário nessa carreira. Até porque o nosso trabalho é avaliado o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro nós precisamos prestar contas, nós precisamos fazer apresentações e receber muita crítica, muita crítica. Inclusive, algumas vezes, começar do zero novamente. Então, é importante saber ouvir as opiniões dos pares, saber ouvir as críticas e saber lidar com os fracassos. Um fracasso não significa que o mundo acabou, mas significa que você pode se levantar mais forte, aperfeiçoado, para que o seu trabalho melhore. Agora, o terceiro passo para esses passos para a carreira acadêmica seriam 5 coisas relacionadas a esse âmbito social / espiritual, ok?
Então, o primeiro desses 5 pontos seria estar cercado por apoiadores. Como eu disse, é uma carreira onde você está sempre sendo avaliado. Você tem uma posição de vanguarda no seu país. Então, ser avaliado é comum. E como nos é natural, muitas vezes, errar, nos equivocarmos, é importante e é necessário que nós nos levantemos novamente, é importante estarmos cercados por pessoas que nos apoiam, pessoas que nos ajudam a nos levantar. Tem um momento que você vai pensar em desistir, mas estar cercados por pessoas que nos apoiam é primordial. O segundo ponto é ser comunicativo. Ninguém prossegue muito bem, diria, em nenhuma carreira sem que você tenha uma rede de amigos, sem que você tenha outras pessoas no mesmo ramo que você, que estão interessadas em ajudar, pessoas para quem você possa ligar pedindo ajuda. Isso é muito necessário. Ser comunicativo, ter uma rede de amigos é importantíssimo, não só nessa carreira, mas também em qualquer outra. Então, timidez não é uma coisa, não é necessariamente um problema, mas é uma coisa que algumas vezes precisa ser enfrentada. Outra coisa é acreditar. É importante que você acredite que é possível. É importante que você acredite que tudo isso vale a pena, né? Eu já estou estudando desde 2012, sem parar, né? Então, não se deve desanimar, não se deve perder a fé. Então, é importante que você acredite, que você prossiga, que você siga em frente, que você observe quem já conseguiu galgar a carreira e você precisa continuar. Não deve deixar de acreditar, não, ter fé. No meu caso aqui, eu diria que ter fé tem esses 2 aspectos, né? Ter fé em relação a acreditar. Mas no meu caso, como sou cristão, como agradeço a Deus, né, por tudo que tenho hoje, eu diria que ter fé também tem esse aspecto, na minha opinião, muito importante. Um quarto ponto em relação a isso é ser grato em cada etapa concluída. É interessante que na carreira acadêmica as etapas elas são muito bem marcadas. Tem a etapa da graduação, antes algumas vezes tem uma prova para que você entre na universidade, outras vezes talvez uma transferência, mas enfim, todas as etapas são muito bem marcadas. E a cada etapa concluída é importante ser grato, reconhecer que nós não chegamos até aqui sozinhos. Temos por trás família, amigos, muitas vezes namorados, namoradas, cônjuges. Carregamos junto conosco uma série de pessoas que nos ajudaram a estar aqui. E é claro, eu que sou religioso, agradeço a Deus também. Então é isso, ser grato é muito importante. A pessoa que não é grata, quando chega em determinada situação, acaba tendo menos amigos do que poderia e talvez ela sinta menos satisfação do que poderia. Ajudar os mais novos seria o último ponto, muito importante, já que alguém nos ajudou e tem nos ajudado durante todas as diferentes etapas, estejamos prontos também a ajudar a quem está chegando. Eu, por exemplo, hoje sou doutorando do 2º ano, né? É claro, para quem não sabe, são 4 anos de doutorado. Lido diariamente com pessoas que são graduandas, mestrandos, gente que é iniciação científica. Então, é importante estar disponível para ajudar em tudo que for necessário, porque, afinal, um dia eu também fui ajudado. Então, é isso. Vou abrir para perguntas. A palestra Carreira Acadêmica Passos para Tornar-se um Pesquisador. Tem esses passos, algumas coisas que acho que pude observar ao longo da trajetória. Vou abrir para perguntas e aqui está o meu contato. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Uma das coisas ruins da distância é que a gente não pode aplaudir, né? Que não dá para aplaudir a distância, mas sinta-se ovacionado por todos nós. Então, vou deixar aberto para as perguntas. Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone agora, ou, se tiver com vergonha, ou quiser mandar pergunta pelo chat, eu posso ler aqui no chat e fazer as perguntas ao Gabriel. Então, Gabriel, fique à vontade e participantes também fiquem à vontade de fazer as perguntas. Eu vou me anteceder e vou fazer uma primeira pergunta. Uma coisa que eu sempre pergunto aos ex-alunos da Unirio é
onde é que seu diploma, de que seu diploma te valeu? Uma das coisas que se pergunta muito é, o cientista ambiental não tem uma carteira, e a pergunta de todos os alunos, e principalmente aqueles que estão entrando agora, é como vai ser meu futuro? Você já falou parte disso, mas, ô Gabriel, como foi o futuro do Gabriel? Quando você entrou no mestrado, fechou o mestrado e o doutorado, foi fácil? Essa chance surgiu facilmente ou você teve que se matar, buscar? Existem maneiras de encontrar esses cursos? Eles são de fácil acesso, de difícil acesso? Você pode nos responder, Gabriel? Então, professor, no caso do meu curso, o meu orientador da graduação, ele também dá aula na escola, na minha escola atual, né, que é o professor Fábio Veríssimo. Então, no meu caso, ele avisou, olha, Gabriel, vai abrir aqui a seleção para mestrado, e perguntou se eu não gostaria de participar. É claro que naquela altura, eu precisei pensar muito bem se eu queria ou não, porque eu sabia que entrar no mestrado significaria assumir, muito possivelmente, uma carreira que tem suas dificuldades, né? Mas houve uma seleção, houve prova de inglês, então houve uma série de etapas, que eu não diria que são etapas fáceis, né? Até porque nenhum concurso é fácil, mas valeu muito a pena, o esforço valeu muito a pena. Principalmente em relação à parte da seleção do doutorado, porque você passar do mestrado para o doutorado da mesma escola não significa que você não tenha que fazer o concurso novamente. Então, eu não estava totalmente decidido a fazer o doutorado, mas os professores incentivaram, a família incentivou, e fiz, né? Eu decidi um pouco em cima da hora, precisei vir à noite para escrever aí um projeto, mas no fim das contas foi aprovado, graças a Deus, no concurso, e tudo correu bem. Então, há percalços sim, mas vale a pena. Obrigado, Gabriel. Pessoal, estejam à vontade para perguntar. Olá, Gabriel. Olá, Evelyn. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Evelyn, se apresenta para o pessoal, Evelyn. Boa noite a todos. Meu nome é Evelyn Silva, sou aluna de mestrado da Unirio em Biodiversidade, a nova aluna, né? Apesar devido à quarentena, as disciplinas não começaram, mas sou aluna agora da Unirio também. Prazer estar nessa universidade. Conheço o Gabriel do laboratório, mas eu tenho uma dúvida e queria... Como você consegue ver, porque como eu estou no mestrado, a minha dúvida é, será que eu tenho um perfil de ser pesquisador? No seu ponto de vista, Gabriel, qual o perfil que a gente tem que ter em mente para ser um pesquisador? Assim, Olha, entendi a sua pergunta. Então, assim como eu, você já passou por toda a graduação, e você teve diversos tipos de professores, de diferentes perfis. Por exemplo, o professor César, ele tem um perfil um pouco diferente do professor Fábio. E por aí vai, há professores que são mais sérios, mais brincalhões. Então, acho que se eu fosse dizer um perfil, que seria o perfil ideal para ser pesquisador, seria a pessoa que é persistente. Porque você sabe que muitos fracassos acontecem, você precisa se levantar, muitas críticas acontecem, algumas vezes alguns percalços. Então, persistência é uma coisa necessária, é um pré-requisito para você seguir a carreira acadêmica. Ainda mais sabendo que você vai estudar em uns 10 anos e só depois que você vai entrar no concurso, se tornar professor. Então, ser persistente é importante. Evelyn, se eu puder fazer uma ressalva também à resposta do Gabriel, eu também tive o início de carreira, entrei na faculdade na época em que a UENF ainda tinha bastante dinheiro, acho que a gente chamava de época das vacas gordas, então eu passei pelas duas fases. Na primeira fase, onde você tem muito dinheiro,
é muito fácil ser pesquisador. Você já entra no laboratório com tudo pago, tem reagente à vontade, tem pesquisa sobrando, tem bolsas sobrando, como aconteceu há algum tempo atrás na Unirio. Só que isso, uma hora, termina e aí começa a competição pelas bolsas limitadas, recursos limitados, e é aí que você descobre se você quer ser ou não um pesquisador. Porque você tem recursos limitados, Gabriel, acho que deve ter passado por isso, né, Gabriel? Você tem recursos limitados para gastar, projetos que tem que andar, você tem que defender uma monografia ou defender uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, então, dentro daquele tempo previsto de 2 ou 4 anos mais tarde, você precisa defender, e aquele que tem a característica de pesquisador, depois de anos trabalhando no laboratório, para mim, é aquele que consegue repetir sem medo. Assim como ele falou, a pessoa tem que ser resiliente, porque cada 20 experimentos que você faz, dependendo da área que você trabalha, cada 20 experimentos que você faz, 2 dão certo, quando, na verdade, se para publicar você precisa de pelo menos 3 para ter desvio padrão e fazer análise estatística, então você tem que fazer 40 para ter os 3 ou 4 que você precisa. Não sei se o Gabriel deu mais sorte que eu, mas a minha vida acadêmica foi assim. Como a infraestrutura era básica, não tinha grandes coisas, a gente tinha que trabalhar direto dentro da bancada, em cima da bancada, barriga na bancada ali, para ter os experimentos com uma boa precisão, acuracidade, que permitisse uma publicação, ou seja, com padronização, e isso levava tempo e muita paciência, porque nas condições que nós temos de infraestrutura hoje, na Unirio, por conta da falta de verba, e algum tempo atrás em outras universidades também, o aluno que não conseguia ter essa paciência e essa perseverança de continuar, ele desistia. Por isso que muitos desistem no meio do caminho, exatamente pelo fato de que acaba se tornando chato quando você espera, você tem a expectativa de que vai fazer tudo na mesma hora, e na verdade não é bem assim. Então, para mim, isso a meu ver, acho que pelo que eu percebi, a mesma percepção do Gabriel, o aluno resiliente, o profissional resiliente é aquele que, com certeza, em alguns anos, será um excelente pesquisador. Tem uma dúvida aqui, deixa eu abrir aqui o chat. Agradeço aí o pessoal elogiando, muito obrigado a todos, né? Marcelo, Humberto, grande amigo. Tem uma dúvida aqui do William, também é um grande amigo. Ele diz o seguinte: em sua opinião, o incentivo à pesquisa no Brasil é o ideal, ou você acha que novas medidas precisam ser tomadas? É uma pergunta. É uma pergunta um pouco retórica. Posso responder, professor? Claro, toda sua. Certo. Pessoal, é claro, né? Eu não falo aqui em nome de todos os pesquisadores, né? É uma opinião bastante pessoal, e é claro que o professor César é um pesquisador muito mais experiente do que eu. Mas se eu for dar uma opinião pessoal, acho que o incentivo no Brasil é um pouco aquém do que deveria. Eu quero dizer, e não é uma questão de governo A ou B, mas é uma questão histórica. A percepção que eu tenho é que também há diferenças entre ramos e ramos da área de pesquisa. Por exemplo, na UFRJ, há ramos de pesquisa que têm pouquíssimo dinheiro, pouquíssima estrutura e alguns prédios um bocado precários. No entanto, há outros prédios que têm bastante estrutura e bons equipamentos. Então, acho que também varia um pouco com a área, talvez esteja relacionado muito com o interesse de empresas, no caso da UFRJ, talvez tenha o interesse da Petrobras. Além disso, eu ressaltaria também a questão burocrática, né? A gente ainda tem alguns entraves em relação a isso. Por exemplo, meu projeto de doutorado é com monitoramento de drogas de abuso em águas fluviais, né? Águas de rios. Daí, a partir desse monitoramento em uma determinada cidade, você consegue mapear como está sendo o uso desses entorpecentes na cidade. E isso pode ser estratégico para
o Poder Executivo, enfim, para organizações de saúde pública. Só que para que esse monitoramento seja realizado, você precisa dos padrões para analisar quimicamente no equipamento, sendo que esses padrões são muitíssimo controlados pela Anvisa. Há uma grande dificuldade para que você faça a compra desses padrões, e não são produzidos no Brasil. No nosso caso aqui, os padrões para cocaína e seus metabólitos, que são coquetileno, benzoil-lecagonina, que são os dois principais, eles vêm da Alemanha. Fiz uma reunião com o fornecedor de São Paulo, me disseram, olha, Gabriel, há umas dificuldades em relação a essa importação por parte da Anvisa, e, em geral, você precisa ter uma licença específica para isso, uma licença relacionada a reagentes de uma determinada portaria. Após essa licença, que é um tempo de burocracia, você precisa fazer a compra, e entre o momento da compra e o tempo de chegada demora 200 dias. Então, mandei alguns e-mails para outros pesquisadores que lidam com a mesma área, pesquisadores de São Paulo, de Brasília, e eles estão me retornando dizendo, é isso mesmo, Gabriel, demora 1 ano para chegar o reagente. E para a gente comprar aqui o reagente fazendo a importação, é em torno de R$ 1.500, 1 ml. No entanto, se você entrar no site do mesmo fabricante na Alemanha, custa $35. Então, há uma série de entraves relacionados que eu acredito que sejam inerentes ao ramo acadêmico. Mas, apesar disso tudo, lembro que eu falei sobre altruísmo, né? A pesquisa no Brasil precisa ser feita. As coisas aqui precisam ser levantadas, as questões precisam ser colocadas na mesa. Senão a gente vai continuar com as questões e as coisas não vão melhorar, não vão mudar. O pesquisador também tem esse papel de vanguarda. Então, tem essa questão. Tem as dificuldades, mas se você está disposto a enfrentar, bem-vindo ao time. Espero ter respondido a sua pergunta, William. Essa é uma coisa... Eu já estou na área de pesquisa desde 1996, ou seja, independente de que governo nós estamos falando, o valor de dinheiro aplicado às pesquisas tem caído ao longo desses anos. Eu entrei em 96, em 97, 98 já não tinha dinheiro na UENF, ou seja, isso vem de muito antes de qualquer governo que a gente esteja falando, e esse é um problema, realmente. Cada reagente que se comprava no laboratório desde aquela época se pagava pelo menos 3 vezes o valor do reagente, porque eles eram importados. Aqui no Brasil, eles são vendidos muito mais caros quando são vendidos, e aqueles de marca, ou seja, aqueles melhores, que são mais precisos, são aqueles mesmo vendidos fora do país, e que o preço de importação é gigantesco. Então, sempre foi assim, nunca mudou, e mesmo com toda a pressão que se faz até hoje, é difícil mudar, exatamente porque se ganha muito dinheiro com isso. Não nós, universitários, professores, pesquisadores, mas quem trabalha com a máquina do capitalismo. Então, isso é uma coisa que tem que ter uma discussão muito grande a nível nacional para tentar mudar isso. Mas, independente disso, as pesquisas continuam, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, o Brasil é colocado dentre um dos países que mais produz cientificamente, entendeu? Só completando o que o Gabriel falou, nós somos bons pesquisadores, muito bons, porque nós fazemos chover na nossa horta, mesmo com toda a precariedade que temos de infraestrutura. Grupos têm mais dinheiro exatamente porque trabalham em áreas que demandam maior número de trabalhos ou tem uma importância econômica maior do que aquela pesquisa básica, e aí por isso acabam ganhando dinheiro não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, em empresas internacionais ou universidades internacionais em parceria, que acabam colaborando a nível de capital também. Por isso que o UFRJ é muito forte em alguns grupos e outros não. A Unirio é forte em alguns grupos e outros não, assim como várias outras universidades, principalmente em São Paulo. Então, essa diferença entre uma área e outra sempre aconteceu, e eu acho que vai levar muitos anos para que isso mude e se torne algo universal, porque, dependendo da pesquisa, tem maior ou menor interesse dentro de alguma área por conta da aplicabilidade daquela pesquisa. Tá?
Gabriel, a Deise também te perguntou, né? Gabriel, ser aluno da Unirio fez diferença em sua trajetória? A instituição tem peso para conseguir entrar e se manter na carreira? Então, boa noite. Deise é minha mãe, né? Para quem não sabe. Então, grande beijo, mãe. Então, na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. A Unirio tem peso, tem nome. E eu acho que isso é relevante, né? Não só para a carreira acadêmica, mas também para o mercado de trabalho em geral. Uma coisa que eu destacaria em relação ao meu curso especificamente, que é Ciências Ambientais, ele é um curso muito holístico, né? A gente tem noções de biologia, noções de química, noções de sociologia, noções de gestão, noções de legislação, noções de matemática e de física. Me corrija se eu esqueci mais alguma coisa. Além de geologia também, né, professor? E química também. E química. Química analítica, química orgânica, química aplicada, química ambiental. Um monte de química. Daí é o seguinte, acaba formando um profissional que entende, que transita em diferentes áreas. Então, por exemplo, durante o mestrado mesmo, já pude perceber que, por exemplo, o mestrado era na área de meio ambiente. Então, as pessoas vêm de outras áreas. As pessoas vêm da farmacologia, alguns vêm da medicina, outros vêm da engenharia. Mesmo a engenharia ambiental é diferente das ciências ambientais. Então, eu reparo que quem é cientista ambiental acaba tendo, acho que posso dizer assim, né, uma base em cada um desses assuntos. Então, quando vem os assuntos durante a pós-graduação, ou mesmo durante as necessidades da carreira, você já tem uma base em relação àquilo. No meu caso, principalmente em relação à parte de química, toxicologia, ajudou demais. Ajudou muito mesmo. Porque, por exemplo, você sempre vai ter áreas que você vai ser mais forte ou mais fraco. No entanto, se você já trabalhou um pouco as suas áreas mais fracas durante a graduação, quando você chega na pós-graduação, mesmo na hora de estudar para uma prova de concurso, você já tem uma base, você já está um pouco encalejado naquele assunto, né? Principalmente, eu diria que talvez boa parte das pessoas precisem estar mais calejadas na área da matemática e da estatística. Acho que estar calejado em relação a isso na graduação ajuda muito na hora de fazer uma pós-graduação, na hora de estudar para uma prova, para cursar uma determinada carreira. Espero ter respondido bem aí sua pergunta, mãe. Tem um comentário também de Tayane Moura. Penso que você também tem que ter um pouco de facilidade de escrever e interesse em escrever, ou pelo menos desenvolver a capacidade de colocar no papel os seus pensamentos. Ao longo da monitoria, vi que os alunos têm muita dificuldade em colocar em palavras os seus pensamentos. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Acho que é o tipo de coisa que a pessoa carrega para a universidade, mas com uma pendência que já deveria ter sido sanada antes. Né? No entanto, é sanado na universidade, né? Senão você não se forma, mas acho que o ponto que a Tayane quer tocar é de que é um tema primordial na carreira, já que pesquisador, ele precisa o tempo todo estar produzindo conteúdo. E o conteúdo que o pesquisador produz, ele é escrito de uma determinada forma e precisa ser o mais claro possível, precisa dizer muitas coisas com poucas palavras, de forma sintética. Há uma série de estratégias em relação a isso que se precisa aprender, que são inerentes à carreira acadêmica. Então, desenvolver uma boa escrita é um requisito importante para a carreira de pesquisador, na minha opinião. Tayane, eu vou fazer outro adendo, é importante também. Quando a gente pensa na escrita, realmente a gente fica com medo. Em 96, há muitos anos atrás, eu já mostrei isso para alguns alunos meus, tem uma aí que se chama Stephanie, que está nos assistindo. Meu primeiro caderno, se eu pegar e mostrar aos alunos, eles vão falar assim, cara, que ridículo esse cara escreveu naquele caderno.
a minha obrigação era plantar sementes, né, de uma planta. Na época eu estava trabalhando com mecanismo de defesa de plantas e tinha que plantar as sementes de tomate para poder, a partir das sementes, ter as plantas que eu iria usar para o experimento. Na primeira vez que eu escrevi aqui no caderno, eu escrevi exatamente a frase: plantei sementinhas de tomate no vaso. Quando a gente pensa assim, escrever, onde eu quero chegar com tudo isso? Quando você pensa assim, eu não sei escrever, não tenho dom para escrever, isso é literalmente prática. A prática acaba levando à perfeição. Não estou dizendo que sou perfeito, erro muito. Muitos artigos voltam por conta de erro. E sempre vão voltar porque é um aprendizado contínuo. Um dos nossos problemas dentro da universidade e fora dela é que a tecnologia está nos tornando preguiçosos. Na minha época, não tinha WhatsApp, não tinha celular dessa maneira, então eu tinha que escrever no caderno. Cada resultado que eu obtive no laboratório, eu escrevia toda a metodologia, todos os detalhes no caderno. Então, na hora de montar um resultado, um relatório, eu ia no caderno e, como já tinha coisas em termos científicos naquele caderno, acabava se tornando um pouco mais fácil escrever. Hoje, como a gente usa muito celular, muito computador, a gente bota os dados no computador e esquece de escrever. Na hora de juntar aqueles dados e passar para o papel, se torna cada vez mais difícil. A dificuldade vai existir, porque como pesquisador, você tem que escrever projetos se você quer ganhar dinheiro ou bolsa. Você tem que escrever artigos se você quer se tornar competitivo. Escrever artigos em inglês, se você quiser se tornar competitivo, e nem todos nós tivemos a chance de fazer curso em inglês. Eu fui fazer depois de pesquisador formado. Não tinha curso em inglês até o meu doutorado, até entrar na Unirio não tinha curso em inglês, fui fazer depois. Então, significa que é possível, mas tem um trabalho muito maior do que aquela pessoa que já tem o dom de escrever. Mas não é possível. Eu não tenho o dom de escrever. Como eu disse, escrevo errado, tenho erros e vou aprendendo e continuo aprendendo, ensinando os meus alunos. Para quem os meus alunos estão aí, não me deixam mentir, às vezes eles mandam o texto, eu corrijo 3, 4, 5, 6 vezes, corrijo o que eu já corrigi, porque sempre você encontra uma maneira de escrever de maneira mais clara e científica aquilo que você quer passar. Assim como o Gabriel falou, a gente tem que ser sintético e literalmente científico para descrever o que a gente quer passar para o papel. Então, não é impossível. Não pense que, eu não tenho dom. Tem sim, todos nós temos. Só temos que achar uma maneira de colocar nossas ideias no papel de acordo com aquilo que a gente precisa. Demora um tempo, demora 15 anos, como eu já tenho quase 20 de profissão, demora 20 anos? Sim, demora. Mas não pense que não é possível, porque é. Posso só acrescentar uma coisa que o senhor comentou, professor? Claro, deve. É que o senhor disse aí que o senhor fica trocando com a sua aluna aí texto 5, 6 vezes até o texto ficar bom. Então, só ressaltando aí, nossa, como é importante que para nós, né, que somos alunos, não fiquemos assustados quando a gente tem o maior trabalho da vida para escrever um texto, a gente acredita que aquele negócio está lindo, maravilhoso. Quando o orientador lê o negócio, vem todo riscado de vermelho, né? O sangue começa a correr mais rápido pelas veias, né? O coração acelera. No entanto, precisa ter em mente que isso é normal, né? Não é que o orientador seja implicante, mas faz parte do nosso processo. Muitas vezes, para a gente aprimorar, a gente tem que reconhecer que precisa de melhores, reconhecer que é cabível de transformações para que o trabalho seja aperfeiçoado. Então, ter o trabalho todo riscado é normal, faz parte. No início, meu primeiro texto que enviei para o orientador, nossa, meus olhos ficaram com sangue, né? Mas aí, depois eu fui compreender. Né? E hoje, é claro, né, o orientador retorna os textos para mim com bem menos coisas riscadas. Mas, como dura a vida toda, né, o aprendizado, sempre vai ter alguma coisa, até mesmo no intuito de aprimorar. Se você for olhar por esse lado, quando você manda um artigo para uma revista, ela passa por 2, 3 pareceristas. Eles voltam com sugestão de texto para trocar, ou seja, ninguém é perfeito. Sempre há alguém que vai corrigir o que a gente escreveu. Então, é um aprendizado contínuo. É a maneira como você escreve que para um profissional aquilo está bom, outro não está. Então, não significa que você não saiba escrever. Só que, pelo ponto de vista da outra pessoa,
ele seria mais científico ou ficaria mais claro se fosse colocado daquela maneira. Então, por isso que eu estou falando, a gente não sabe, não aprende, não se torna o perfeccionista. Nós estamos Sim, sempre em aprendizado e esses textos vão continuar sendo corrigidos, mesmo depois de profissional, muitas vezes você vai receber a resposta de um projeto que não foi aprovado porque não foi aceito a maneira como você redigiu ou do jeito que você colocou, o ponto de vista que você utilizou, entendeu? Então, não se sinta assim, eu não sei escrever, eu não vou conseguir, porque é só uma questão de tempo e persistência, resiliência. sim. Sim, não, e recentemente eu experimentei do como é o outro lado, né? Eu fui convidado para ser parecerista de revista. Nossa, mas como eu risquei o trabalho da pessoa, risquei bastante. Mas não foi por raiva, não foi por remorso, o coração vingativo. Não, realmente achei que estava contribuindo, sabe? Então agora eu entendo qual é o sentimento, é de ajudar, não é de criticar. Aqui tem mais uma pergunta, Gabriel. Meu nome é Pedro e eu gostaria de perguntar sobre o que você acha na trajetória acadêmica de fazer 2 graduações ou mais, e ao invés de fazer logo depois da graduação um mestrado. Esse é o meu caso. Quer que eu repita a pergunta? Porque na hora que eu estava fazendo a Não, pergunta entrou um link aqui, eu não consegui ler direito. Você entendeu ou quer que eu repita? eu entendi sim, professor, entendi sim. Então, eu acho que depende um pouco da carreira da pessoa, né? Por exemplo, alguém que faz engenharia, sei lá, engenharia ambiental, que seja, talvez ele esteja voltado a trabalhar com um determinado tipo de tema, um determinado tipo de empresa, que requer muito conhecimento em outra área. Por exemplo, a área de geologia. Então, cabe que sejam feitas 2 graduações. Uma coisa coopera com a outra. No entanto, fazer mestrado, acho que acaba fazendo com que a pessoa ganhe tempo, né? Já que são só 2 anos. Então, acredito que optar por um mestrado naquilo que seria a sua segunda graduação pode te gerar tempo aí, pode agregar de modo que você esteja já pronto para ser absorvido pelo mercado de trabalho e aquilo que você não aprendeu numa graduação, que seria um tempo maior, você aprende como conhecimento empírico no seu local de trabalho. Tem as 2 possibilidades. Uma delas você ganha mais conhecimento teórico e com a outra você é absorvido mais rapidamente pelo mercado de trabalho. E depois tem que correr por fora pelo conhecimento que deixou de adquirir. Pessoal, queria falar uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Te escuto, Tayane. Então, Pedro, desculpa, Pedro não, desculpa, Pedro, isso, é porque tá escrito Blitz, mas você fala que é Pedro, aí me confundiu, me perdoa. Isso é uma opinião minha, tá? A partir de tudo que eu já vi. Eu penso em consonância com o que o Gabriel falou. Tem que ser, vale a pena fazer se forem graduações complementares, né? Uma coisa vai agregar a outra. Porque quando você passa a fazer várias coisas e nenhuma delas tem ligação entre si, não são conhecimentos complementares, pode ser que comece a ser mal visto. Tanto para mercado de trabalho quanto para carreira acadêmica, tá? Eu já vi esse pensamento nessas 2 vertentes, tanto para o mercado de trabalho, mas como aqui a gente está falando da vida acadêmica, eu também já vi esse questionamento na vida acadêmica, tá? Eu estou falando isso porque eu estou terminando o mestrado agora e eu tive colegas na minha turma, meu mestrado é em engenharia ambiental pela UERJ, e eu tive muitos colegas que são arquitetos. E na banca da seleção, né, do mestrado, esses colegas que eram arquitetos foram questionados. Você é arquiteto, o que você está fazendo aqui? Sendo que hoje em dia a gente vê muito arquiteto trabalhando na área ambiental. E assim, super questionado, porque a trajetória dele profissional não tem nada a ver com a área ambiental, enfim. Então, assim,
Mantenha uma linha de pensamento. Na verdade, eu costumo falar isso para as pessoas. Mantenha uma linha de raciocínio no seu currículo, seja o seu currículo profissional, seja o seu currículo Lattes. Não vá fazendo várias coisas assim, que legal, vou fazer isso. Acho isso interessante, faço isso. Faz lá na frente, a gente tem um exemplo da dona Iracema, a Gabriel sabe muito bem, foi até colega de laboratório dele. Dona Iracema é psicóloga e anos depois ela foi fazer ciências da natureza porque ela quis, por hobby. Você quer ter um hobby? Faça lá para frente. Quando você está formando o seu currículo, não é bem o momento de você fazer as coisas por hobby. Você faça as coisas de forma pensada, com raciocínio, com uma linha de atuação e com bom senso, tá? Então eu te dou essa dica, Pedro. Vê o que você gosta, sua área de atuação. Por exemplo, meu exemplo, tá? Vou usar o meu exemplo pessoal. Eu trabalho na área de gestão ambiental. Eu gosto muito da área de legislação ambiental, licenciamento ambiental. Então, qual seria uma graduação complementar que faria sentido se eu fizesse direito? Tanto que eu já fiz um aperfeiçoamento em direito ambiental. Então, se eu fizer direito, eu vejo que tem muitas lacunas que eu preciso preencher. Eu vou preencher se eu fizer uma graduação em direito. Agora, eu não vou fazer uma graduação, por exemplo, em biologia, entendeu? A menos que eu quisesse ser professora do ensino básico, mas não é bem o meu caso. Então, assim, tem que ter bom senso. Acho que o segredo é esse, tá bom, Pedro? Acho que é isso. Falei muito, mas acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Um beijo, Gabriel. Obrigado, Tayane. Gabriel, tem umas duas aqui do Antônio Barcelos. Ele fez duas perguntas, eu me perdi aqui no chat. A primeira é o que seria Liga Acadêmica, e a segunda, o que seriam grupos de estudos e como superar as dificuldades para escrever um pré-projeto. O que seria Liga Acadêmica? Eu também nunca escutei esse termo. Eu realmente desconheço. Pode ser uma coisa super conhecida, mas eu peço perdão, não saber responder também essa nunca pergunta. escutei. E a segunda é o que seriam grupos de estudo e como superar dificuldades para escrever um pré-projeto. Então, grupos de estudo são necessários, né? Principalmente na época da graduação, nossa, fazem muita diferença. Principalmente se você for, principalmente se um dos membros do grupo de estudo for alguém que já se formou em determinada disciplina, ou alguém que seja monitor daquela disciplina. Então faz muita diferença, né? Eu já fui monitor há algum tempo da mesma disciplina que a Tayane. Nós fomos monitores de Fundamentos de Ciência do Solo, né? Então fazemos sempre grupo de estudos. Então é um bom momento para se tirar dúvidas, né? Principalmente quando a gente está com a paciência um pouco fora do limite, às vezes está com a corda no pescoço, o tempo está correndo, então os grupos de estudos podem acelerar o aprendizado. E a segunda parte da pergunta é como superar dificuldades para escrever o seu projeto. Então, eu acho que depende um pouco da sua dificuldade, né? Porque, por exemplo, se você for uma pessoa que trabalha durante o dia, precisa escrever durante a noite, mas está cansado, isso é uma dificuldade e tanto, certo? Então, ou escreve ou não escreve. Acho que nesse caso aqui você está lutando contra o seu sono, lutando contra a sua saúde, então é uma dificuldade que precisa ser considerada, né? Acho que passar a vida virando noites não é saudável, não é indicado. Acho que algumas situações se fazem necessárias, mas mesmo essas situações necessárias não são indicadas, né? Então, acho que, como aquilo que eu falei antes da gente optar por uma determinada carreira, a gente precisa botar na ponta do lápis, fazer um planejamento e pensar, conseguirei chegar até o final? Há diversas carreiras, não estou dizendo que essa não seja a sua, ou não deva ser, mas esse planejamento é imprescindível. E, é claro, há N dificuldades, né? Dificuldade financeira, há dificuldades com determinadas disciplinas, a gente tem mais dificuldades nas exatas, outras pessoas têm mais dificuldades nas disciplinas mais humanas, então acho que as dificuldades são superáveis. Não se deve ter medo de errar, se deve enfrentar, né? Afinal de contas, nós chegamos até aqui porque fomos corajosos,
e porque fomos também sustentados, ajudados. Então, há de se encarar, mas também, junto com isso, há de se ter prudência, se fazer as contas e saber se, com o que nós temos hoje, na nossa realidade, conseguiremos chegar até o final saudáveis. Acho que isso é importante. Com certeza. Tem mais alguma pergunta, professor? Bom, aqui no chat, não estou esperando ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma consideração. Estejam à vontade. Se estiverem com vergonha, podem colocar a pergunta no chat que eu faço para vocês. Perfeito, estou aqui à disposição. Gabriel, de qualquer maneira, já vou me antecipando, te agradeço por ter aceito o convite, foi uma honra ter aqui conosco. Esses encontros têm sido muito bons, eu acho que é uma oportunidade que geralmente a gente não tem dentro de sala de aula ou dentro dos corredores da universidade para fazer esse encontro com os alunos e ex-alunos e pesquisadores, entendeu? Eu achei que fôssemos ter mais alunos, mas eu acho que por conta de toda essa problemática relacionada ao isolamento social, a falta de rede em algumas residências e as condições precárias de alguns alunos, isso não tem viabilizado um número maior de alunos nas salas virtuais, mas acho que isso é muito importante, esses encontros estão sendo muito importantes, não só para mim, mas eu acho que para todos os que estão participando. Eu, pelo menos, estou me sentindo agraciado e com muita informação de qualidade. Não sei, tem uma pergunta. Eu que Pode agradeço, fazer, Evelyn. Fique à vontade, fechar meu microfone. Boa noite, aqui é o Jean Nicolau, marido da Evelyn, se o Gabriel deve conhecer. Oi, Jean. Tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Pergunta, só para finalizar aí. Como está sendo a vida agora dos pesquisadores em meio à pandemia, né? Porque eu, como professor, tenho que estar sempre me reinventando, todos, né, na verdade, se reinventando, né? Queria só, resumidamente, como é que está sendo o pesquisador agora, em meio a essa pandemia, né? Perfeito. Oi, Jean, obrigado pela sua pergunta aí. Grande abraço, meu amigo. Acho que, para eu responder, eu preciso dizer que depende de onde o pesquisador trabalha. Por exemplo, no caso de boa parte das universidades, o acesso durante a pandemia está muito restrito. Eu tenho informação, por exemplo, que na PUC você precisa de uma autorização da diretoria, parece, para que você, mesmo sendo pesquisador, consiga entrar. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, você também tem prazos, você também tem pessoas junto com você, com projetos, com prazos para serem concluídos. Você também tem que prestar contas do dinheiro de projeto que você recebeu, e para isso você precisa produzir resultados. Então, acho que o pesquisador acaba tendo que encontrar meios para lidar com essa situação. No meu caso aqui específico do laboratório que eu faço parte, nosso grupo de pesquisa, acho que você deve saber, algumas pessoas não têm como deixar de ir, então elas têm se revezado, têm procurado estar menos dias no laboratório, só vai quem realmente não tem como deixar de ir, as pessoas se revezam para não causar aglomeração, né, por conta das necessidades e das diferentes demandas. No entanto, acho que eu posso dizer que a maior parte de nós tem procurado adiantar as tarefas que são mais de escrita. Então, muitos de nós têm estado de casa, escrevendo projetos, escrevendo trabalhos, escrevendo dissertações, teses, que a ideia é que a quarentena não vai durar para sempre, então a gente adianta o que seria feito lá na frente, a gente faz agora, e o que a gente faria agora, a gente vê se consegue fazer um pouquinho mais à frente já. É isso. Não sei se respondi bem a sua pergunta. Valeu, respondeu sim, obrigado. Obrigado, Jean. Alguém tem mais alguma pergunta?
Acho que não. Gabriel, Acho o que é pessoal isso. ficou... Agora o pessoal está tímido. Então, mais uma vez, queria agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos, desejar que todos fiquem com saúde, Sim. fiquem em casa, se possível. Eu sei que nem todos podem, mas quem pode, fique em casa, pensem no próximo. Nós estamos com um problema sério, não sei como é que vai ficar o país em relação a isso. Já estão começando a fazer as liberações para abrir comércio, abrir alguns, alguns, algumas escolas. Então, acho que a gente vai, querendo ou não, nós vamos ser obrigados a entrar na nova normalidade mais rápido do que a gente pensava. Então, desejo a todos muita saúde, agradecendo mais uma vez ao Gabriel e a todos os presentes. Semana que vem a gente tem mais um encontro. Quem quiser participar, a partir das 18 horas estamos aqui. Vou deixar a sala aberta, enquanto vocês quiserem continuar a conversa. Só vou me silenciar aqui, tirar a câmera, mas se vocês quiserem se manter na sala, fiquem à vontade, eu vou fechar quando o último sair. Mais uma vez, obrigado a todos. A gravação da palestra vai ser colocada, disponibilizada no site do curso de Ciências Ambientais. Então, a partir de amanhã ou sexta-feira, acredito eu, já vai estar disponível lá. Quem quiser assistir, fique à vontade. Um grande abraço a todos, boa noite. E, Gabriel, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, professor. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos que participaram. Obrigado pelo prestígio, por todo o carinho, também pelo privilégio de ser ouvido por todos. Acho que é mais isso. uma vez, sinta-se ovacionado por todos nós. Um grande abraço, com máscara. Isso aí. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Eu vou ficar aqui mais um pouco, caso alguém queira fazer mais alguma pergunta. Oi? Alô, Gabriel. Oi, Bené. Tudo bem? Graças a Deus. Então, eu gostaria de parabenizar você, todos esses seus amigos aí, pesquisadores. Vocês é que são responsáveis por tudo que da nossa volta aí, todos os benefícios que a gente tem em nossas vidas. Então, vocês são os grandes responsáveis por tudo que nós já alcançamos até hoje. E ouvindo vocês aí, eu fiz aqui uma retrospectiva do quão difícil é realmente pesquisa no Brasil. Agora mesmo a gente está vendo essa pandemia aí, que a gente sempre está correndo atrás, nunca a gente vai na frente do problema, né? A gente sempre está indo atrás, então vocês são fundamentais aí. Gostaria de parabenizar você, seu professor, a Tayane e a Evelyn, que também são pesquisadoras, né? Então, um grande abraço a todos vocês aí, mais uma vez, parabéns. Tá Muito bom? obrigado, Bené. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. É isso, pessoal. Está aberto. Tayane respondendo ao Bené. Muito obrigado, Tayane, Fernanda. Blitz, que é Pedro. Aline. Obrigado a todos. Marcelo também, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. Grande abraço, minha amiga. Bom, acho que é isso, né? Se ninguém for colocar mais nenhuma questão, agradeço muito a todos. Vou encerrar por aqui. Um grande abraço. Se cuidem. Saúde a todos. Fiquem com Deus.